Amigos queridos, elevemos o nosso pensamento a Jesus, recordando de suas passagens na terra, a cada passo nos exemplificando as leis de Deus, para que pudéssemos ser sinalizados pelas marcas do seu amor em nós. E hoje, Senhor, te buscamos ainda para te encontrar em todos aqueles que nos cruzam o caminho, para te sentir em todos aqueles que vêm ter conosco, trazendo-nos oportunidades de transformações. Nós te sentimos, Senhor, na presença dos seus mensageiros, manifestando o seu amor por nós, a humanidade da terra. E é neste ambiente, preparado para nos receber, imantado das vibrações do bem e da verdade, que em seu nome iniciamos as reflexões do Evangelho deste dia, pedindo humildemente, Senhor, que os seus mensageiros nos amparem a pequenez, supram as nossas limitações e infundam em nossos corações a viva força da fé. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Estamos refletindo sobre a loucura e o suicídio. E nesse item 17 diz assim: o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável. E pode-se disso concluir que quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita, sob o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto que a lógica da outra dele desvia, o que está confirmado pela experiência. Nós já estamos nesse parágrafo há vários dias, e a cada dia nós descobrimos nuances que o Evangelho de Jesus traz para nós. E o convite desse parágrafo em especial é que nos façamos espíritas verdadeiros, que é aquele que vivencia o conhecimento que a doutrina espírita traz para nós. Porque se nós vivenciarmos todos os dias, nós estaremos com uma fé tão solidificada, tão estruturada, tão inabalável, que seguramente teríamos o candeeiro, teríamos a chama, teríamos a luz desta fé. E esta fé estruturada em conceitos sólidos quanto à imortalidade, à justiça divina, à necessidade das provas e das expiações, como um plano de amor de Deus por nós, para que sejamos espíritos ajustados ao bem. Este é o verdadeiro espírita. Então, um dos primeiros exercícios espirituais que precisamos realizar no nosso dia a dia é, antes de termos um arrobo emocional, nós filtrarmos pela lucidez da razão e dizer: o que mesmo um homem de bem faria nesta hora? E fazer. E fazer. Isto é um comando que nós daremos sobre nós mesmos.
Porque nós estamos soltos à mercê de que algo nos aconteça, a revelia da nossa vontade, para o bem ou para o mal. E nós estamos dizendo, tome as rédeas da sua existência. Tome as rédeas da sua encarnação. Direcione as suas escolhas, o seu querer, o seu livre-arbítrio, para aquilo que é realmente necessário para cada um de nós. E se isso nós fizéssemos como um hábito todos os dias, a nossa sintonia estaria em patamares bem elevados. E nós estaríamos sob a tutela espiritual dos amigos que se destacaram no mundo espiritual para nos acompanhar, mas que disseram, estarei contigo sempre que estiveres com Jesus. Quando não estiveres com Jesus, estará sob a tutela do amor de todos, mas não em específico alguém que está ali nos amparando. Porque nós podemos escolher a quem seguir, nós podemos escolher a quem se filiar pela sintonia. Então, isso é uma questão íntima. Quem eu quero na minha companhia espiritual? Aqueles que vibram no diapasão do meu pensamento. Ora, se eu mudo o meu pensamento e o meu sentimento, eu mudo totalmente a forma como eu escolho viver a vida. Nós estamos falando do suicídio de várias formas. E ontem nós entramos num conceito de recusa reencarnatória, que são aqueles espíritos que não vão tentar contra a própria vida, embora o desejem, não vão fazer isso nessa encarnação, mas também não vão fazer nada que possa colaborar com seu progresso. É uma recusa reencarnatória. Então, por exemplo, o isolamento, o espírito ensimesmado, o espírito isolado, o espírito enclausurado, ele fecha a afetividade. E nesse momento ele fica à mercê das sombras criadas por ele mesmo. Não é a sombra de alguém projetado nele. Nós mergulhamos nas sombras que eu crio para mim mesmo. E me recuso a me relacionar, que é sinônimo de viver. Porque as obras que o espírito constrói são só nos relacionamentos. O cristão precisa ter obras. E as obras da nossa fé é a experiência do perdão, a experiência da caridade, a experiência da humildade, a experiência da compaixão e da piedade. As experiências dos valores do Evangelho é que são as obras do verdadeiro cristão. Então, viver é sinônimo de construir o amor nos relacionamentos. O amor no sentido maior da palavra. E Emmanuel, ainda para nos dizer sobre recusa reencarnatória, ele traz uma mensagem do Fonte Viva que se chama Acordar e Erguer-se. E faz uma citação de Paulo aos Efésios, quando diz: desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Será que nós já sentimos que muitas vezes estamos um estado de consciência de sono? Um estado de consciência torporoso? Que o espírito dorme, está anestesiado para a vida que ele veio viver? Está apenas existindo neste torpor arrastado? Será que nós já nos sentimos assim? E se já nos sentimos assim, há milhares de companheiros que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. A existência está correndo, mas eu não estou vivendo.
eu estou no sono, eu estou dormindo. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, percebem, aquilo passa nebuloso, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Porque o ostracismo, o isolamento, a recusa reencarnatória, o estado de sono, são estados egoísticos, que é voltado para si. Enquanto eu não tiver total prazer, total equilíbrio, total bem-estar, total tudo, eu não faço nada com aqueles a mim confiados, para que com estes eu construísse alguma coisa. E isso é uma maioria gigantesca de espíritos sobre a Terra. Então, olha, recordam da obrigação muito distante, porque a obrigação, vamos colocar a obrigação como o sinônimo de alavanca. Sabe quando você está no desânimo, na falta de força, de vitalidade? Porque toda falta de vitalidade, toda pessoa depauperada, ela está depauperada de sentimentos, porque o que dá vivacidade ao espírito são sentimentos. E se nós estamos ressequidos de sentimentos, nós somos aquelas pessoas que perdem a força. Porque a força maior do espírito é o sentimento, é o vigor. Então, não estando com vigor porque não se relaciona, o espírito desanima. E desanimando, ele não se lembra de que tem uma alavanca que, quando acionada no seu raciocínio, na sua razão, se chama obrigação. Nós temos obrigações. Se nós queremos ser o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita cristão, nós precisamos ser hábeis em cumprir obrigações. Aquelas que a gente nos desagrada sobremaneira, mas são aquelas que eu preciso cumprir obrigações. Porque na obrigação eu faço rodar a roda que está na inércia, a engrenagem que parou. Então eu preciso de uma alavanca para dar o primeiro impulso nessa engrenagem, que é a obrigação. E de tanto essa obrigação ser realizada, nós vamos chegando devagarzinho a um estado espetacular da consciência chamado dever. E quando nós já estamos no dever, nos deveres para conosco, para com o próximo, para com a vida, a nossa consciência começa a nos direcionar. Até então, nós estávamos pela obrigação, direcionados pela razão. Mas chega um momento em que a consciência vai nos dirigir. Então, de maneira geral, diz Emmanuel, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. São imagens fortes de Emmanuel, mas ele o faz por amor a todos nós. Mortos, vivos, encarnados, mortos. Fazemos tudo. Pagamos as contas, fazemos as compras, mantemos o lar, mortos, vivos. Porque existem e não vivem. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, não é suficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. Então, a ociosidade é o existir sem viver. É a recusa reencarnatória. É a ausência das obrigações. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que Jesus os ilumine.
nos ilumine. A força da obrigação vai gerando uma engrenagem ainda com dificuldade, sem aquela lubrificação necessária, mas ela vai rodar, ela vai rodar. E nesse momento eu vou rompendo com grandes amarras que me prendem, vou rompendo com cascas que se soltam de mim, vou abrindo brechas para entrar em contato com a vida, com a humanidade, me felicitar de estar com alguém. Então, esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. Porque se nós somos irmãos, amigos verdadeiros, nós precisamos soerguer aquele que naquele momento está na horizontal da ociosidade. Não basta recomendar o que se deva fazer, porque isso não repercute no espírito. E Eurípides vem nos ensinar que para soerguer alguém, nós precisamos estar igualados naquele momento, agachados sobre aquela dor, debruçados sobre aquele irmão, para que ele sinta a vibração da fraternidade real e motivado a levantar para ombrearmos uns aos outros. Quem receita serviço e virtude ao próximo sem antes preparar-lhe o entendimento através do espírito de fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. É muito importante, né, que a gente recomenda coisas que estão fora do alcance daquele espírito. Porque ele ainda não aprendeu a, entre aspas, ler sobre aquilo. Então, às vezes nos falta realmente conviver externando uma base sólida de vinculações. Por isso que, refletindo, disse Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior, levantamo-nos na execução das boas obras e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Então vamos nos unir, porque todos somos igualmente necessitados. Ora um está mais sofrido, ora outro, e essa troca é que faz com que os vínculos felizes eternos nos farão viver a vida do Espírito. Nós estamos querendo compreender cada vez mais profundamente o que seja a vida, para vivê-la. Porque não é uma questão de definição do que seja ou não seja, mas é uma questão de sentir. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para o oceano, que nós caminhamos na areia e vamos deixando os nossos rastros, e olhamos para a imensidão onde nós não alcançamos o fim, e temos aquela sensação quão imenso é o oceano. Mas se nós começarmos a subir, e subir e subir, nós vamos perceber, vamos enxergar o limite do oceano, que ele está limitado a uma circunferência de um planeta chamado Terra. Aí nós olhamos para as estrelas longínquas e maravilhosas
e pensamos de novo no conceito, ou no pensamento, ou na ideia de imensidão. Quão imenso é o universo. Quanta eternidade tem naquilo lá que a gente está olhando. Mas nada que impressiona os nossos sentidos, nada do que nós podemos ver ou perceber se compara à grandeza do Espírito. Quando nós olhamos para o oceano, a gente se sente nada diante daquela imensidão. Quando nós olhamos para o universo, a gente pensa, o que somos? Mas nós, a grandeza, a nossa grandeza é superior, é superlativa a tudo isso. E isso não é para nos envaidecer, porque por mais que possamos pensar nisso desta forma, ainda não alcançaremos o que realmente é se os nossos valores não estiverem expressados. Então, ora, nós demoramos o nosso pensamento de que não somos nada, ora, ficamos iludidos de que somos tudo. E, na verdade, na realidade do Espírito, não é nem uma coisa e nem outra. Porque a grandeza do Espírito está na vida, porque a vida é imortal. E quando nós olhamos para o oceano vai acabar. Por mais imenso que ele nos pareça, ele vai se desfazer. Esse planeta vai sumir. E quando nós olhamos para o universo e imaginamos o quão imenso é isso e grande, ainda assim, tudo isso pode ser engolido um dia e novos mundos surgirem. Mas nós, espíritos, não. Nós estaremos sempre. Essa dimensão da vida precisa ser construída em nossa intimidade. Não numa megalomania, não numa mania de grandeza, em hipótese alguma, mas na realidade do Espírito. E quando nós nos perdemos nos nossos equívocos e desagregamos aquilo que é material em nós, pelas nossas próprias mãos, e nos tornamos criminosos de nós mesmos, é porque ainda não compreendemos isso. Quando nós incutimos em nós a culpa, a autoflagelação, aquelas situações tenebrosas de ficarmos cultuando as dificuldades íntimas, é porque ainda não nos esforçamos suficientemente para entender que o Espírito vive e viverá para sempre. Então, a vida compreendida como essa manifestação de Deus em nós, nos alegra, nos apruma para um viver que será extremamente produtivo para o espírito imortal que somos. E todos os dias da nossa vida, todos os dias, nós temos que experimentar a vida.
todo tempo nós temos que nos sentir vivos. Essa vida que não se extingue, que não se compara com a matéria, sobre nenhuma hipótese. Então, aquilo que nos deixa desequilibrados, nervosos, chateados, emburrados, odientos, tudo isso é a matéria. Tudo isso é a matéria. Mas nós não somos matéria. Nós somos espíritos. Então, sair desse patamar de confusão, que ora parece que queremos ser e ora nos empenhamos para não ser, ora mergulhamos totalmente na matéria a ponto de nos confundirmos com ela, e ora nos distanciamos dela como se fôssemos nos encontrar, e criamos ilusões pela falta do conhecimento e da vivência no bem. Então queremos nos isolar, viver como anjos caídos, num quartinho, fazendo de conta que reza, enquanto o mundo se estortora lá fora. Então, nada disso é para nós. Para nós é a vida em família. Para nós é a vida com os amigos. Para nós é a vida no conhecimento que nos liberta. Nós temos sido instruídos pelos espíritos a respeito do conhecimento que nós buscamos sobre tantas coisas que muito mais nos prejudicam do que nos auxiliam. Mas nós amamos o conhecimento. E é para amar mesmo. Nós necessitamos de conhecer tudo, inclusive nós mesmos. Porque é da natureza divina isso. Mas como que nós vamos adquirir doravante o conhecimento que ainda nos falta ao infinito, sem que isso nos torne gelado o coração? Porque daqui para frente o desafio será dessa natureza. Porque nós temos interesse pelo conhecimento. Mas esse conhecimento, daqui para frente, nós vamos ter que, antes de adquiri-lo, nós vamos ter que fazer uma pergunta. Como eu vou utilizar o que eu estou aprendendo em favor dos que cercam a mim e toda a humanidade? Porque essa é a finalidade última e primeira de todo o conhecimento que o espírito deseja adquirir. Porque quando o homem busca o conhecimento, não o espírito, o homem que pensa que é matéria, o homem que pensa que é uma coisa e que até mata seus irmãos por conta das coisas e até se mata pensando que é uma coisa, nós não estamos falando do homem, nós estamos falando do espírito. Quando o homem busca o conhecimento, ele busca para se tornar mais egoísta, mais orgulhoso,
mais materializado, mais rico, para que os pobres existam em abundância. Porque quanto mais pobre houver, mais o rico se beneficia daquilo que é material. Então, o homem, quando ele busca o conhecimento, ele busca para se destacar dos demais, para ser mais que alguém, para ganhar mais, para ter mais reconhecimento. E todo esse conhecimento adquirido desta forma o aniquila cedo ou tarde. Cedo ou tarde ele é conduzido à loucura, que pode ir para o suicídio direto ou indireto, ao estado de profunda alienação. Mas o que nós estamos falando não é de maneira nenhuma para nós, então, já que o conhecimento faz isso conosco, vamos permanecer daqui para frente ignorantes. Já está bom o que sabemos. Jamais. Nunca em tempo algum. Nós precisamos conhecer muito mais. Aprender cada vez mais para servir melhor. Mas aprender doravante como espíritos. É esse conhecimento que nós estamos desejosos de aprender. Nós, amanhã, vamos falar desse conhecimento que mata e vamos falar do conhecimento que vivifica. Porque tudo é como. Como que eu vou fazer com isso que eu estou adquirindo? É o como. Então, da forma como nós estamos levando a vida, ou melhor, da forma como nós estamos levando a existência, nós estamos nos comprometendo demais com as leis divinas. E é necessário interromper imediatamente essa forma equivocada de ser, de existir. E não tem jeito de nós fazermos isso que não seja aprendendo, ouvindo e praticando. Então vamos ficar confiantes na misericórdia de Deus por nós. Fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de aprender as Tuas lições de vida eterna, Senhor. Ampara-nos, fortalece-nos, socorre-nos, envolve-nos com o Seu amor, para que nós possamos sentir a vida em nós. Compreendermos que hoje estamos aqui, amanhã provavelmente ali, e para sempre em algum lugar. Entretanto, Senhor, não queremos apenas existir, mas queremos viver a vida verdadeira. Queremos, Senhor, compreender o espírito imortal que somos. Queremos rogar, Mestre, o Seu amparo, compreendendo que o amor há de nos sustentar, há de nos amparar, e é com Ele, Senhor, que vamos nos construir. Esse instrumento divino que está disponível em nossas mãos, em nossos corações. Que possamos amar todos aqueles que nos cercam, compreendendo-os, estimulando-os ao bem, incansavelmente, porque investindo naqueles que nos cercam,
estamos garantindo, Senhor, que possamos nos tornar espíritos persistentes, operosos no bem. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Rogamos, Mestre, que o Senhor possa buscar com seu olhar doce e misericordioso todos os nossos irmãos que partiram desta existência para o mundo espiritual em condições tão precárias, de desistência da existência. Que estes irmãos possam ser encontrados por estes espíritos benevolentes que se encontram neste ambiente e serem socorridos, levados para as unidades de tratamento das casas espíritas e de todos os templos da terra, de todas as religiões. Que eles possam receber o lenitivo da sua misericórdia, Senhor, e que Deus nosso Pai possa aconchegá-los nos braços dos espíritos mais amorosos da terra. Que o Senhor os abençoe e os fortaleça. Rogamos pelos nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que eles possam serem visitados por esta equipe socorrista, amparados nas suas necessidades mais íntimas. 1000 vezes obrigado por nos encontrarmos no Brasil. Que nós possamos estender as nossas mãos, nossos braços, nossos corações para servir em seu nome, Senhor, para fazermos deste país a pátria do Evangelho, pela vivência da Boa Nova em nossos corações, com todos aqueles que nos cercam. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.